Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos que estão ligados com a gente nessa noite, para falarmos um pouco de fé. De antemão, peço para aqueles que tiverem suas perguntas, que possam ir deixando, que no final a gente responde. Lembrando também que a Danúbia hoje, por um problema técnico, não estará presente na linguagem de Libras. Então a gente dá início agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estar falando do Evangelho e trazendo esclarecimento para as nossas vidas. Que o Mestre amado se faça presente em cada coração, em cada pensamento nessa noite. E o nosso tema, confiança, fé, confiança em ação. Para a gente entender um pouco sobre esse tema, é necessário que a gente compreenda o que é fé, como é que ela tem agido em nossas vidas, como tem sido a nossa caminhada com essa ferramenta que recebemos do Pai. No dicionário, fé é um substantivo feminino que está ligado a crer, a acreditar, a fidelidade, além de ser um termo religioso. Mas a fé era um pouco mais do que tudo isso. E para que a gente possa compreender, vamos trazer um ensinamento desde lá de trás. Como é que a gente via a fé lá nos primórdios das civilizações? Então a gente vai entender que a fé é uma construção, que fé ela vai progredindo junto com a gente, na medida em que vamos conhecendo, na medida em que vamos compreendendo melhor cada ensinamento que nos é dado. Então, se a gente analisar bem, a fé ela já está em cada um de nós. E quando reencarnamos, trazemos uma fé que será modificada e ampliada na medida em que a gente se dedicar mais, buscar mais conhecimento, buscar a prática do amor que Jesus tanto nos falou. E a gente vai começar então falando da fé, lá na época de Abraão, o início do povo hebreu. Abraão tinha uma fé de obediência. Ele acreditava naquele seu Deus particular, né? Que hoje a gente entende que nada mais era que um emissário do Cristo, a orientar aquela alma, dando a ele diretrizes e rumos. E Abraão tinha aquela fé da obediência. O que o Espírito lhe dirigia, ele acatava. O que lhe era passado, ele agia. E assim foi que ele teve a sua caminhada de acordo com a necessidade da época, mas dentro dos preceitos da justiça divina. Porque Abraão passou por problemas nas suas mudanças quando era direcionado para lugares diferentes. Teve a sua fé quando o Espírito lhe pede para que ele sacrifique o seu filho, seu único filho, com Sara, para provar o seu amor a Deus, a sua obediência a Deus. Depois de Abraão, nós vamos ter a fé egípcia. A fé egípcia é aquela do medo. Acreditávamos em seres diferenciados, em seres
com formas diferentes, que eram superiores a nós, que tinham poderes a mais, que estávamos sujeitos àquilo que era exigido por eles. Era uma fé de obediência. E então o povo hebreu vai viver no Egito. Ele sofre então a influência daquela fé. Até que Moisés tira aquele povo do Egito. E era preciso o quê? A mudança de conhecimento, a mudança de consciência. Então Moisés traz uma fé austera, uma fé rígida no Deus único. Era preciso que isso acontecesse para que aquele povo se desvinculasse da fé egípcia, que era voltada a vários deuses. Deuses metaforseados, né? E então Moisés vem trazer a fé em um Deus único. Mas para que isso fosse possível, além dos 10 mandamentos, ele precisou criar mais 613 leis, para que aquele povo tivesse uma fé pautada, uma fé rígida, uma fé direcionada, para que não errasse, para que não se desviasse do caminho. Porém, a grande dificuldade humana é seguir regras, é seguir direções. Então, a gente vai ver, um pouco antes de Jesus, o povo judeu, com uma fé diferente daquela que Moisés trouxera. Já era uma fé mais maleável, era uma fé pautada em trocas, em barganhas com Deus. Acreditávamos que Deus, para atender às nossas necessidades, necessitava de algo material, de algum sacrifício animal, mas de nenhum esforço de nossa parte. Essa era a nossa fé até então. E junto com a fé judaica, nós vamos ver a fé romana, que eram os dominadores naquela época. E Roma, então, como os egípcios, era politeísta e acreditava em vários deuses e em privilégios, porque acreditavam-se superiores aos outros e que os deuses deles eram também superiores ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que os judeus traziam. Então, a gente vai ver que em cada época a gente passava por uma experiência diferente com relação à fé. Em cada momento de nossas vivências, nós vamos vivenciando fé de formas diferentes. Mas, quando Jesus veio até nós, ele veio nos trazer um novo entendimento de fé, uma nova compreensão, uma nova visão. Jesus vem nos falar de uma fé ativa, diferente da fé judaica, diferente da fé de Moisés. Já não era mais um pai punitivo, já não era mais um pai vingativo, mas um pai de amor. Era isso o modelo que Jesus nos trazia de Deus. Era naquele pai que tínhamos que crer e acreditar. Mas Jesus foi um pouco mais além. E aí ele vem nos falar da necessidade de uma fé ativa, de uma fé no trabalho, de uma fé na ação. E quando ele vem falar aos seus discípulos na questão da semente de mostarda, está lá no capítulo 19 do Evangelho, que os discípulos chegam nele e perguntam: por que nós não podemos curar aquele enfermo? E Jesus lhes disse: por vossa falta de fé. Se tivesseis fé do tamanho do grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporta-te daqui para lá,
E essa lição, ela nos trouxe uma certa confusão durante muito tempo. O que será que Jesus queria dizer com essa falta de fé? Jesus nos disse, em determinado momento, que conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Então, entendendo hoje um pouco melhor aquilo que Jesus quisera nos falar, a gente vai perceber que o que faltava para os seus discípulos, que Jesus tinha. Emmanuel, no livro Caminho da Luz, vem nos falar da qualidade espiritual de Jesus Cristo. Que ele participou da formação do nosso planeta. Foi ele quem dirigiu, junto com outros espíritos, toda a formação do planeta Terra. Acompanhou passo a passo. E lá ele diz que conhecia todos os elementos da natureza. Conhecia todas as ciências. Conhecia química, física, matemática, biologia e todas as outras demais ciências que davam a ele uma condição diferente. Isso a gente vai entender lá na Gênesis, no capítulo que trata dos fluidos e dos milagres, das curas, né? De manipular os fluidos do universo, os fluidos ali existentes, para promover curas. Era necessário que cada um daqueles que recebeu a cura estivesse apto a recebê-la. Porque Jesus, como ele mesmo disse, não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então era necessário que tudo ocorresse de forma simples e correta. Então Jesus, conhecendo todo o manancial das ciências, promovia as curas de forma natural, que para nós, durante muito tempo, foi vista como um milagre. E esse conhecimento que Jesus tinha, o que fazia com que ele pudesse promover as curas, os discípulos ainda não tinham. Embora a gente saiba hoje que essas almas que assumiram o compromisso junto com o Cristo tinham também o seu merecimento, já tinham um certo grau de conhecimento, já tinham aprendido muita coisa quando vieram encarnar na Terra. Naquele momento. E Jesus, aproveitando de cada um, o que cada um tinha de bom em si, foi lhes ensinando, passando para eles que fé estava ligada a conhecimento. Fé estava ligada a amor, a ação. Não era mais a fé da espera, a fé da troca, da barganha. Não era mais a fé da ociosidade, mas a fé da ação. Jesus dá a eles, quando fala da semente de mostarda, a condição de buscarem mais, de aprenderem mais, de se esforçarem mais. Porque, como dissemos lá atrás, fé é construção, fé é aprendizado, fé é vivência. E aquele período que tiveram junto com o Cristo trouxe a eles uma condição melhor. Trouxe a eles uma confiança em si próprios, que talvez antes não tivessem. Embora tivessem conhecimento, tivessem dentro deles o sentimento, era necessária a coragem para agir. E foi essa a fé que cada um professou após a partida do Cristo. Porque vamos ver relatos dessas almas praticando curas em nome de Jesus. E Jesus, quando fazia as curas,
dava a cada um a responsabilidade pelos seus atos. Você foi curado pela sua fé, pela sua vontade, pelo seu desejo. Vamos ver tantas almas lá que, para conseguir a cura, buscavam a presença do Cristo. Deixavam de lado as suas mazelas, os seus defeitos físicos, os seus problemas de saúde, para ir ao encontro. Era necessário sair daquela zona de conforto para buscar a sua melhora. E Jesus as promovia de acordo com a necessidade de cada um. E a gente vai ver a questão de Tomé. Quando Tomé disse que só acreditaria na volta do Cristo se ele pudesse tocar. A fé de Tomé, ao contrário do que muitos disseram, e ao contrário do que muito se falou dele, não era uma fé titubeante. Já era uma fé de certeza. Tomé já havia errado, como todos nós. Ele já não acreditava em qualquer coisa que ele falava. Por isso, a necessidade de sentir, a necessidade de tocar, para que não fosse novamente iludido e enganado como fora anteriormente, em outras oportunidades de suas vidas. Então Tomé já trazia a certeza de que era preciso ser firme com relação à fé que ele trazia, que ele não podia mais titubear, que ele não podia mais vacilar. E após a comprovação, tornou-se também um dos apóstolos em trabalho, praticando também as curas, amparando, acolhendo, vivenciando o Evangelho. E esse vivenciar do Evangelho fazia com que cada um se fortalecesse cada vez mais. O amor que cada um foi construindo dentro de si fazia com que a confiança no Mestre, que disse que estaria conosco, aumentasse. E aí eles não tinham mais dúvida. Eles tinham a certeza de que podiam fazer aquilo que Jesus nos dissera. E a gente vai entendendo cada vez mais que a fé é construção. Quando falamos de Paulo de Tarso, Paulo de Tarso tinha sua fé judaica firme, acreditava nos ensinamentos de Moisés, era rigoroso dentro das leis, acreditava fielmente naquelas condições. Mas a partir do momento que se encontra com Jesus na estrada de Damasco, houve também uma transformação daquela alma. Como houvera antes também a de Madalena, como houvera antes das irmãs de Lázaro, Maria e Marta, da mulher adúltera, dos leprosos que Jesus curara. Paulo então sente uma nova vibração dentro dele. A sua fé judaica estava abalada. Justamente naquele momento que tem o seu encontro com Jesus. E a simples presença do Mestre faz com que ele reveja todos os seus conceitos, reveja tudo aquilo que ele acreditava. O sentimento que ele trazia por Jesus. E a sua fé deixa de ser rigorosa com relação à dureza do ensinamento, a responsabilidade de levar adiante aquele ensinamento para assumir um outro compromisso de um trabalhador, de um servidor, acreditando que Jesus também caminhava com ele. E Paulo passou por vários momentos da sua vivência, tendo que provar
que houvera mudado e que Jesus agora caminhava com ele, que a crença no futuro fazia parte dele, que a crença no mundo melhor transformaria a sua vida e cabia a ele auxiliar na transformação dos demais, de todos aqueles que sentiam também a necessidade da vivência do Cristo. E a gente vai ver durante todo aquele período, como nos narra Emmanuel, no livro Há 2000 anos, aquelas almas que se sentiram tocadas por Jesus, que já entendiam aquilo que o Mestre falava, não tinham mais medo, tinham certeza, sabiam que não éramos desse mundo, mas que tínhamos que passar por aquele momento para que a glória do Cristo, para que o amor fraterno, para que a esperança pudesse brotar nos corações de todos aqueles que viriam depois. Era necessário o sacrifício daquele momento. E todos eles se entregavam de corpo e alma, sem medo, sabendo que Jesus os esperava. Não era mais a insegurança, não era mais a fraqueza, mas era a coragem. E o tempo foi passando. Em determinado momento de nossas existências, o cristianismo teve uma mudança na sua condição. Ele passou a chamar-se catolicismo. E então, junto com o catolicismo, vieram as crenças judaicas. Vieram também os ensinamentos cristãos. Porém, a nossa grande dificuldade com relação à fé era entender o que era certo e o que não era, o que poderíamos fazer, o que não poderíamos, qual era a nossa condição como almas, o que estava programado na nossa existência. Então, a gente vai ver que, trazendo os ensinamentos judaicos, mas aquilo que a religião moldou, nós passamos a ter novamente uma fé pautada em milagres, uma fé pautada em espera, uma fé que acreditávamos sem saber por que acreditávamos. Foram colocadas várias barreiras para que a gente não conhecesse mais, para que a gente não aprendesse mais, porque o conhecimento liberta. E era preciso que ficássemos cativos, para que a nossa fé ela fosse regrada, para que a gente acreditasse que Deus ouvia as nossas preces e que teria que nos auxiliar nas nossas dificuldades. Pois também não entendemos o ensinamento do Cristo quando disse: pedi e obtereis. Achávamos que o pedir e obtereis era para nossa total atenção, que Deus deveria olhar para os nossos pedidos e atendê-los prontamente. Esperávamos de Deus um exclusivismo, sem fazer nada em troca, sem agir, somente não fazendo mal. Bastava não fazer o mal para que Deus nos enxergasse, para que Deus nos desse aquilo que achávamos que merecíamos. Ainda não trazíamos o conhecimento. E quando trazíamos, fazíamos com que ele se modificasse de acordo com o nosso prazer, as nossas buscas, as nossas ilusões. Então a nossa crença, a nossa fé, passou a ser oscilante novamente. Tínhamos medo. Passávamos por dificuldades, mas não tínhamos coragem de agir. Não entendíamos o porquê da vida. Não entendíamos por que Deus privilegiava alguns e punia outros.
não entendíamos as diferenças de classe, as diferenças religiosas, o poder, a riqueza. E assim nós caminhamos nessa fé vacilante, achando que Deus muitas vezes não nos atendia, porque a nossa fé era fraca. Porque ainda não conseguimos acreditar como os antigos cristãos acreditavam. Não conseguimos vivenciar aquilo que Jesus dissera. Não conseguimos aprender aquilo que os apóstolos aprenderam. E durante muito tempo, caminhamos dessa forma. E às vezes, desencarnávamos iludidos por achar que Deus não nos amava, porque não tínhamos a fé necessária. E isso era nos colocado a todo momento. Você não tem fé, por isso que você não consegue a cura. Você não tem fé, por isso que você não progride. Você não tem fé, por isso que você nasceu na dificuldade. Pois a ideia era fazer com que ficássemos cada vez mais presos na ignorância. Mas Jesus, antes de retornar, disse que nos enviaria um novo Consolador. E que esse Consolador permaneceria conosco até o fim dos tempos, nos fazendo compreender e entender aquilo que ele havia falado há 2000 anos. Então, em 1957, Allan Kardec, através da comunicabilidade com os espíritos, vem nos trazer uma doutrina nova, uma doutrina que nos faz enxergar a nossa condição como almas, que nos faz entender que temos responsabilidades, que vivemos em outras existências, que a reencarnação é uma lei e que estamos sujeitos a ela. E então, a nossa visão de fé começa a se modificar. Kardec vem nos falar da razão, que era preciso analisar aquilo que a gente recebia. Era preciso conhecer. Era preciso estudar. Era preciso ter mudança de comportamento. Era preciso esforço e coragem, como Jesus houvera falado. E então, vem nos trazer novos conhecimentos, no momento em que já estávamos prontos para recebê-lo. E esses conhecimentos vêm nos dando condições de entender cada vez mais aquilo que Jesus nos falara. Ainda não fechamos o assunto, porque o entendimento a cada momento é novo. E ele só vai modificando na medida em que vamos aprendendo mais. O conhecimento nos é dado a todo momento. Temos aí as obras básicas, as obras complementares, que vêm nos dando subterfúgio para a gente poder crescer como almas. E para que a nossa fé comece a ser construída de forma que possa evoluir para um futuro melhor. Hoje entendemos a fé como responsabilidade, como compromisso. Entendemos fé como resignação, mas como trabalho. Entendemos a fé como ferramenta útil para o nosso crescimento, mas que essa fé só será plena quando tivermos o conhecimento e a prática do amor que Jesus veio nos trazer. Ainda temos uma fé oscilante. Ainda temos uma fé que titubeia.
mas é uma fé que já nos faz pensar diferente, já nos faz buscar um novo conhecimento, nos faz buscar algo de diferente. Já não é mais a fé dos milagres e das esperas. Já não é mais a fé de acharmos que Deus deveria atender às nossas preces, independente daquilo que a gente pedisse. Deus estaria nos privilegiando de alguma forma. Porque de alguma forma nos achávamos bons. E a gente vai ver que hoje somos sim o melhor de nossas existências, mas que estamos ainda no caminho. Que as nossas dificuldades do hoje, os nossos obstáculos, são responsabilidades nossas. E que não é culpa de Deus se algo nos ocorre. A construção de nossas vidas depende de cada um de nós. E a fé faz parte dela. É a fé que vai fazer com que a gente haja com mais coragem. Que a gente deixe de lado a ociosidade, que a gente deixe de lado o conforto, para atender um irmão, para ouvir um irmão, para abraçar, levar um alimento, atender nas suas necessidades. Porque a fé exige de nós amor. E mais, Deus nos dá uma nova oportunidade de exercitar o amor através da mediunidade. Mediunidade que nos coloca de encontro ao sofrimento alheio. Mediunidade que nos faz enxergar que não somos almas perfeitas. Mediunidade que nos faz enxergar que caminhamos todos juntos e que não estamos sós. Entendendo aquilo que Jesus disse, que Ele estaria conosco, que nós teríamos oportunidade, que a gente venceria os nossos obstáculos e que no final de nossa caminhada, nenhuma das ovelhas do Mestre se perderia, porque Ele sabia, lá atrás, que cada um de nós iria passar pelos percalços, iria aprender, iria crescer espiritualmente, iria vivenciar várias etapas, iria aprender que fé se constrói a cada dia, que fé, a cada encarnação, ela é modificada de acordo com os nossos comportamentos e com os nossos conhecimentos. Há 2000 anos, não tínhamos ainda a condição de entender fé. Hoje, a fé que a gente aprendeu durante muito tempo já não cabe mais em nossas vidas. A fé de hoje é a fé que nos ensina a pensar. É a fé que nos coloca com a responsabilidade de buscar, pelo nosso esforço, a nossa melhora e a melhora do próximo. Então, a gente vai aprendendo que a caminhada ainda é longa. As dificuldades vão surgir. Deus vai nos atender naquilo que necessitamos, naquilo que precisamos. E que o esforço depende de nós. Não é mais somente o orar a Deus. Não é mais o barganhar com os santos, que nada mais são do que almas como nós, que vivenciaram de forma diferente, que entenderam de forma diferente fé, que tiveram a coragem, que perseveraram, que lutaram, enquanto a maioria de nós ainda buscava as ilusões da vida. Que não precisamos de intermediários entre nós e Jesus, mas precisamos estar mais próximos dele. Porque ele nunca nos abandonou. Nós é que titubeamos e nos afastamos dele. E hoje, vamos retomando essa caminhada, buscando o seu encontro, entendendo que fé é amor, que fé
é esperança. E que fé é caminhar cada vez mais na busca do bem, em favor de nós e em favor do nosso próximo. E quando deixarmos o nosso corpo físico aqui, levaremos as construções que tivemos feito e numa encarnação futura. O início de nossa fé começa a partir daquilo que construímos hoje. E assim sucessivamente, de encarnação em encarnação, as dificuldades vão surgir, os obstáculos ainda vão aparecer, mas que tenhamos a certeza, tenhamos a fé de que Deus não nos desampara, de que Deus está sempre conosco, em todos os momentos de nossas existências. Não tenhamos mais medo, não sejamos mais inseguros quando formos chamados a abraçar os nossos trabalhos, as nossas responsabilidades. Que o mesmo desempenho que temos nos nossos trabalhos materiais, que possamos ter com relação ao Pai e ao universo. Porque aquilo que plantamos hoje, colheremos amanhã. Se queremos uma fé forte e robusta, modifiquemos o nosso pensar, modifiquemos a nossa forma de agir. E assim, iremos construir cada vez mais um relacionamento forte, sincero e próximo com Jesus e com Deus. E assim sentiremos cada vez mais a presença em nós do amor desse Pai que não nos abandona, que sabe das nossas necessidades e que nos amparará em todos os momentos, não nos deixando sós. E por isso, ainda nos envia irmãos a nos ampararem, a nos auxiliarem em nossa caminhada terrena, para que a gente não vacile mais. Ainda temos as nossas dificuldades com relação à nossa caminhada evolutiva, porque ainda não conhecemos tudo, mas que a gente se esforce cada vez mais, porque depende somente de cada um de nós a nossa melhora. E a fé, ela crescerá na medida em que a nossa melhora se fizer presente cada vez mais na moral do Cristo. Sem ela, não há crescimento. Sem ela, não há progresso. Quando recebemos a mediunidade como compromisso, como responsabilidade, deveremos lembrar sempre para quem estou trabalhando, quem é o meu patrão, quem é a quem eu devo o meu compromisso, a minha fidelidade. Que Jesus, o Mestre amado, possa estar conosco em nossa caminhada. Que Ele possa nos iluminar, nos amparar, nos fortalecer. Como fez com os apóstolos e como tem feito conosco durante todas as nossas existências. E que nós, por nossa vez, sejamos também hoje os apóstolos chamados ao trabalho, já numa condição bem melhor, sem a necessidade de nos entregarmos à morte, mas com o compromisso de levar o Evangelho aonde estivermos. E nesses instantes, quero agradecer a Deus e a Jesus por nos permitir estarmos aqui nessa noite, falando dos ensinamentos do Mestre, rogando o amparo para toda a humanidade,
para os nossos irmãos que se encontram adoentados, pelos vitimados da Covid, pelos que desencarnam a cada momento, por aqueles que caminham pelas ruas, pelos nossos irmãos que se encontram encarcerados, pelos doentes de todas as formas. Amparai, Senhor, a todos que sofrem, a todos que passam pelas provações e pelas dificuldades. E dai a confiança a cada um, a certeza de que tudo passa. E basta que tenhamos a vontade de buscar a nossa melhora. Jesus esteja conosco em mais essa noite. Que os bons espíritos amparem a cada um na sua jornada. E que cada um possa sentir o amor divino em seus corações. Obrigado por mais essa noite. E fiquem com Deus. Que cada um tenha uma boa semana. E a certeza sempre de que não caminhamos sós. Que assim seja.